E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje, a nossa missão é assumir o papel de um verdadeiro maestro para simplificar a harmonia das palavras. Para a turma que está nessa jornada intensa de preparação para o Enem, a gramática pode até parecer aquele conjunto assustador de regras, não é verdade? Mas hoje, a gente vai mudar totalmente essa perspectiva. Vamos transformar essas regras numa partitura musical, onde cada palavra tem o seu papel exato. Então, bora mergulhar nisso e afinar os nossos instrumentos. E a nossa pauta de hoje está super bem orquestrada. A gente vai passar rapidinho por a harmonia das palavras. Depois, concordância verbal e nominal. Na sequência, desvendar o segredo do Enem. Aí vamos encarar os casos especiais na prova e, para fechar com chave de ouro, resolvendo as pegadinhas. Vamos lá! Primeiro movimento, a harmonia das palavras. Bom, o ponto crucial aqui é desmistificar de vez essa palavra concordância. Pensa o seguinte, a analogia básica é mesmo uma orquestra. Se a seção de cordas está tocando uma música super rápida e agitada, os instrumentos de sopro não podem, do nada, tocar algo lento e triste, concorda? Todo mundo precisa estar no mesmo ritmo, na mesma página. Na nossa gramática é exatamente a mesma coisa. A concordância nada mais é do que a garantia de que as palavras estão, digamos, combinando umas com as outras. Se o sujeito decide tocar uma nota no plural, o verbo obrigatoriamente precisa acompanhar e tocar no plural também. É pura sintonia. Parte 2. Concordância verbal e nominal. Dentro da concordância, a gente tem dois grandes domínios. De um lado, a concordância verbal. A regra de ouro aqui é muito simples. O verbo sempre concorda com o sujeito. Pega o exemplo, os alunos estudaram. O sujeito, alunos, está no plural, então o verbo estudaram vai junto, acompanhando o ritmo. Agora, do outro lado, a gente tem a concordância nominal. Aqui, quem manda, o verdadeiro maestro, é o substantivo. Artigos, adjetivos, pronomes, toda essa galera tem que acompanhar o substantivo em gênero e número. Em As Casas Bonitas, a palavra casas é feminina e plural. Isso exige que o artigo as e o adjetivo bonitas entrem exatamente no mesmo compasso. Parte 3. O segredo do Herão. O que é muito, mas muito interessante sobre o Enem é que a prova não quer saber apenas se a gente memorizou um livro de gramática de cabo a rabo. O exame cobra essa tal de concordância de três formas bem distintas. Primeiro, claro, a norma padrão, que é aquela checagem da regra formal. Mas, em segundo lugar, como marca de oralidade, entendendo que a nossa fala do dia a dia tem dinâmicas próprias. E terceiro, como um recurso expressivo. O que isso significa? Significa que nem toda a quebra de regra num texto da prova é um erro acidental. Às vezes, é totalmente de propósito. Dá uma olhada nesse exemplo clássico, os meninos chegou. Pelas regras estritas que a gente acabou de ver, falta harmonia aí, né? O correto na norma culta seria os meninos chegaram. Mas para o Enem é vital entender a variação linguística. Num poema, num conto literário ou num trecho que reproduz a fala de um personagem, essa construção é uma escolha estilística puramente intencional. Ela serve para representar uma região, um grupo social e trazer aquela autenticidade da língua falada para o texto. Sacar essa diferença é o verdadeiro segredo para garantir pontos preciosos. Parte 4. Casos especiais na prova. É aqui que o bicho pega. Para esses casos especiais, que são os que mais caem, a nossa dica de ouro, de um lado, é sobre os verbos impessoais. Olha só, o verbo haver no sentido de existir ou o verbo fazer, indicando o tempo passado, simplesmente não tem sujeito. E pensa comigo, se não tem sujeito para ditar o ritmo, eles ficam congelados no singular. A gente diz haviam muitas pessoas e nunca haviam muitas pessoas. Já do outro lado, temos palavras que funcionam como adjetivos, tipo bastante meio. Se elas estão se referindo a um substantivo, elas concordam sim. Logo, houve bastantes pedidos ou comeu meia maçã são construções absolutamente perfeitas. Agora, um alerta vermelho para a temida partícula C. A estrutura aqui é quem dita a regra, então muita atenção. Em vende-se apartamento, o C é apassivador. O apartamento sofre a ação de ser vendido. Se fossem vários, o verbo ia junto. Vendem-se apartamentos. Mas repara na diferença da outra frase. Precisa-se de funcionários. Aqui apareceu uma preposição, o de. Esse C vira um índice de indeterminação do sujeito. A gente simplesmente não sabe quem é que precisa. Nesses casos, o verbo fica presaço no singular. Inflexível mesmo. E para fechar nossa rodada de casos especiais, um lembrete crucial sobre as palavras que não variam. A palavra menos é blindada, tá? Ela nunca muda. Esquece o famoso menos, independentemente do substantivo ser feminino ou não. É sempre menos tristeza, menos pessoas. Outra pegadinha mega famosa é a expressão é proibido ou é permitido. Ela só vai mudar e concordar se for puxada por um artigo.
É proibido entrada tá certinho, mas se a gente colocar o ali no meio, vira uma nova orquestração. É proibida a entrada. Viu a diferença? Parte 5. Resolvendo as pegadinhas. Vamos analisar juntos uma questão clássica de múltipla escolha que caiu no concurso do IBGE. Ela testa exatamente essa malícia sobre os verbos impessoais que a gente acabou de mapear. A pergunta é simples. Qual concordância verbal está correta segundo a norma padrão? Letra A. Haviam muitos candidatos. Letra B. Choveu pedaços de granizo. Letra C. Faz muitos anos que. Ou letra D. Fui eu que abriu. E aí, qual dessas está soando no tom correto? Destrinchando os erros comuns, fica muito evidente por que a letra C é a nossa resposta. A opção A comete aquele erro clássico de colocar o haver no sentido de existir no plural. O certo é havia. A opção D tem uma falha grave de ritmo. Com o pronome que, o verbo tem que concordar com quem vem antes. Então fui eu que abri. A única que está em perfeita harmonia é a letra C. Ela mantém de forma brilhante o verbo fazer, indicando o tempo que já passou, congeladinho lá no singular. Vamos avançar para mais um desafio. Essa é do exame do Mackenzie. O foco agora sai um pouco da verbal e vai para a concordância nominal, com um detalhe super sutil que derruba muita gente desatenta. A frase é: seus apartes eram sempre o mais pertinentes possíveis. Onde está o erro aí? Acreditem se quiser, a falta de uma única letrinha destrói toda a harmonia nominal dessa frase. A palavra apartes é um substantivo masculino e, claro, está no plural. O adjetivo pertinentes e a palavra possíveis estão ali, acompanhando o ritmo plural bonitinho. Mas o artigo o ficou totalmente perdido no singular. Para a correção gerar uma sinfonia perfeita, a gente exige o plural completo de todo mundo. Os mais pertinentes possíveis. Como a gente costuma dizer, o sucesso no exame é simplesmente aprender a ler a partitura da nossa língua e reconhecer a perfeita harmonia entre as palavras. É essencial ter em mente que a prova não é um monstro insuperável. Com uma visão clara da estrutura, identificando quem são os sujeitos, compreendendo os substantivos e sabendo onde aplicar essas exceções, nenhuma armadilha gramatical vai conseguir quebrar o ritmo lá no dia. Dominar essas regrinhas não serve só para assinalar o X na alternativa correta, não. É literalmente a chave de ouro para construir uma redação impecável. Ao aplicar essas estratégias nas próximas leituras e exercícios, a música da língua portuguesa vai ficando cada vez mais natural. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Se a nossa língua é mesmo uma grande sinfonia de concordância, quais notas perfeitamente harmonizadas vão ser tocadas na sua próxima redação? Um abraço e até a próxima!